uma caixa d'água com vazamento. A caixa tem 500 litros d'água. Então, o volume inicial seja 500 litros. E essa caixa esteja perdendo, digamos, 10 litros por minuto. Vamos chamar de V o volume de água dentro da caixa num dado instante. Tá bom? Então, inicialmente, no instante t igual a 0, a caixa tem 500 litros. Se você deixar passar 10 minutos em t igual a 10 minutos, depois de 10 minutos, quantos litros foram perdidos? 100. Suponha que você deixe passar 20 minutos, quanto haverá de água na caixa? 300, né? 500 menos os 200 perdidos nesse tempo, que dá 500 menos 10 vezes 20. E depois de um tempo t qualquer, qual é a expressão do volume de água dentro dessa caixa? 500 menos 10t. Agora, vamos esboçar um gráfico do volume de água dentro da caixa como função do tempo. De novo, a gente escolhe uma escala, né, conveniente. Então, olha aqui, ó, como o volume está medido aqui em centenas de litros, a gente pode fazer uma escala aqui de 100, 200. Então, a gente vai lá, olha só, no instante t, em minutos, no instante inicial, a caixa tinha 500 litros. Então, o gráfico começa daqui, ó. De acordo? Depois de 20 minutos, caiu para 300, e assim por diante. Você vê que isso aqui, ó, segue uma linha reta. Em que instante a caixa vai ficar vazia? Depois de 50 minutos. Então, essa linha, se eu tivesse feito um gráfico honesto aqui, decente, né, devia passar aqui, ó. Então, eu vou forçar a barra e botar o 50 aqui. Depois de 50 minutos, essa caixa está completamente vazia. Isso aqui são exemplos de funções que são da forma y igual a ax mais b, onde a e b são constantes. Tá? Nesse caso aqui, né, o que está fazendo o papel do y é o volume de água na caixa. Quem está fazendo o papel do x é o tempo t. Essas duas funções são dessa forma geral aqui. E observe, esta quantidade que aparece aqui, ó, que multiplica, o número que multiplica o x, por exemplo, aqui, ó, no caso do táxi, é 1,5. Isto aqui é chamado de coeficiente angular. Aqui o coeficiente angular é positivo. Então a reta é inclinada para cima. P é uma função crescente de D. Isso aqui a gente chama, a reta tem uma inclinação positiva. Tá? Observe que no caso da caixa vazando, o número que multiplica, que faz papel do x, é menos 10. O coeficiente angular negativo representa retas com essa inclinação como essa aqui. Tipicamente você vai ter algo assim, se A é positivo, e você vai ter uma coisa assim, se A é negativo. Tá bom? Outra coisa, esse coeficiente angular A pode ser calculado da seguinte maneira. Vamos pegar o caso aqui do táxi. Pegue dois pontos quaisquer. Pega um ponto. Digamos que isso aqui tem um valor de distância D1. Isso aqui corresponda a um valor D2 da distância. Vou usar, já que eu tenho esse colorido, vou fazer isso aqui. Ó. Isso aqui, que é D2, esse comprimento, que é D2 menos D1, a gente representa por esse símbolo ΔD. ΔD é simplesmente um nome tradicionalmente adotado para a diferença D2 menos D1. Esse deslocamento da variável. Veja que isso aqui é um deslocamento da variável independente D.
esse deslocamento aqui, ΔP, é da variável dependente. P é uma variável que depende da variável D. Esse D1 corresponde a um certo preço P1. Essa quilometragem rodada D2 corresponde a um certo preço P2. Tá certo? Então, se vocês olharem aqui, ó, desculpa, P1, eu vou tirar esse traço, P1 é aqui, ó, P2 é aqui. Então, essa diferença, que é igual a essa, esse coeficiente angular que aparece aqui é exatamente igual a ΔP dividido por ΔD. Calcule, olha aqui, ó. Se você fizer D igual a D1, da equação que dá o preço como função da distância, você conclui que o preço pago, se a quilometragem rodada foi D1, foi 4 mais 1,5 D1. Se a quilometragem rodada foi D2, você vai pagar o preço D2, que é 4 mais 1,5 D2. Se você subtrair uma equação da outra, fizer P2 menos P1, quando você subtrair uma da outra, esse 4 vai cancelar com esse, tá? E vai sobrar 1,5 P2 menos P1. Mas isso aqui, ó, P2 menos P1, é exatamente aquilo que nós chamamos de ΔP. E D2 menos D1 é exatamente aquilo que nós chamamos de ΔD. Observe, né? Esse coeficiente angular é exatamente esse número que multiplica o D. Quando o gráfico é assim, ó, decrescente, o coeficiente angular é negativo. Você faz a mesma coisa, eu vou fazer a conta, né? Só se você pega aqui, ó, um T1, considera aqui um T2, e traça aquele triângulozinho, isto aqui é ΔT, que é positivo, o tempo está crescendo para a direita. Mas observe que o ΔV aqui é negativo, tá? E ó, esse símbolo delta de alguma coisa é sempre a diferença entre a quantidade posterior e a quantidade anterior. Aqui no caso, ó, a quantidade posterior é o volume no instante T2, que é menor. E o volume no instante T1 era maior. Então, o volume no instante T2 menos o volume no instante T1 é um número negativo. Tá? Então, o coeficiente angular aqui, ó, ΔV sobre ΔT, é negativo e é exatamente esse menos 10 que está aqui. Que eu deveria ter escrito com as unidades correspondentes, né? Porque aqui, ó, o volume está medido em litros e o tempo está medido em minutos. Então, isso aqui, na verdade, é litro por minuto. Eu não coloquei as unidades aqui porque estava implícito, né, que esse número 500 era 500 litros e esse 10 era o ritmo de vazamento da caixa, 10 litros por minuto. Tá? Então, o coeficiente angular você calcula dessa maneira, né? ΔV por ΔT. Se a reta é inclinada, tem uma inclinação positiva, como nós dizemos aqui, para essa situação, então a variável dependente é uma função crescente da variável independente. Se o coeficiente angular for negativo, isso aqui é uma reta com inclinação negativa, então a variável dependente é uma função decrescente, é uma função que diminui, né, quando a variável independente cresce.